Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, venha falar a cada coração na manhã de hoje. Fala, Senhor, ao coração desse teu filho amado, escolhido, predestinado. Que o Senhor venha dar ânimo a ele, a ela. Dá ânimo, Senhor, a esta pessoa. Dá força, alegria, paz, atitude nessa situação, Senhor. Sabedoria, certeza de dias melhores. Dá a essa pessoa, Senhor, certeza de dias melhores. E te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, me capacita. Prepara o meu espírito, Senhor, para ensinar a palavra de hoje. Prepara, Senhor. Todos nós aqui, Senhor, queremos dar ouvidos à tua palavra. Todos nós queremos aqui aprender, Senhor. E eu recebo o Senhor renovando as nossas forças através da glória de hoje. As forças desse teu filho. Renova, que assim seja. Amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas. Que assim seja. Que as suas forças sejam renovadas através da glória de hoje. A reunião de hoje tem por título, anote: os que esperam em Deus não são envergonhados. Não são. Se você realmente espera, Senhor, Tu és o meu refúgio, o meu socorro, a minha fortaleza. Eu creio, Deus, na Tua palavra. Ela é uma fonte na minha vida. Você não será envergonhado. Se você espera em Deus dessa maneira, se você crer na palavra do seu Deus, se você tem no seu coração, Deus, a tua palavra é uma fonte na minha vida, a palavra da tua graça, ela é tudo que eu preciso. Eu creio nela, que ela tem poder de edificar a minha vida e tudo que está em minha volta. Eu creio no serviço dos teus anjos, Senhor, eu creio de todo o meu coração. Você não será envergonhado. Amém. E isso está descrito na palavra desse Deus. E daqui a pouco a gente vai conferir com Bíblia. Você não vai ser envergonhado. Diga, eu não vou ser envergonhado. Porque eu espero em Deus. Você que espera em Deus, você não será envergonhado. Porque há dentro de você uma confiança, uma certeza. Não, vai acontecer para mim sim. Eu confio. Eu creio. Em nome de Jesus. Nessa manhã, eu quero compartilhar com vocês um salmo. Daqui a pouco eu vou falar que salmo é esse. Um salmo de Davi. Homem que a Bíblia diz, homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem considerado homem segundo o coração de Deus. Mas esse homem segundo o coração de Deus, esse homem de Deus, mesmo sendo homem de Deus, mesmo sendo o Davi, homem segundo o coração de Deus, ele passava por aflições, por sofrimentos, e muitos. E ele expressa os seus sofrimentos, as suas aflições, nos salmos. E nós vamos ler um, dentre os muitos, porque ele expressa em muitos salmos a sua dor, as suas angústias. Aquele momento está difícil, Deus, me ajuda. A minha alma precisa de Ti. E hoje eu quero compartilhar com vocês o Salmo 25. Abra no Salmo 25, verso 1. Como, por exemplo, dentre os muitos, eu quero meditar
compartilhar com vocês o Salmo 25. Esse salmo é uma oração muito bonita, muito maravilhosa, realizada por Davi. Embora esteja em uma linguagem ainda do tempo da lei, porque ele viveu antes da cruz, mas o que importa aqui é a atitude do coração de Davi para com Deus, que é a mesma que Deus espera de você. Deus espera que você também venha ter essa atitude que vamos ler aqui no Salmo 25, que é o que importa para Deus, a atitude do seu coração, de estar totalmente despojado, lançado no altar da graça do Senhor. Aqui vai falar daquilo que também todos nós passamos, todos nós. Olhe para mim, sofrimento nesta vida, neste mundo, não é algo só dos que têm pouco dinheiro, não. Sofrimento não é só os desvalidos que passam por isso, não. O sofrimento, meu amado, ele ataca e aflige todas as pessoas. Todos os seres humanos passam pelo sofrimento. Não é só você, não é só o pastor, não é só o irmão que está do seu lado. Todo mundo. E o sofrimento tem várias origens. É problema familiar, é problema financeiro, é problema interior, que é o pior de todos. É o problema interior. Tristeza, depressão, solidão. É o pior de todos, porque é algo que está dentro de você o tempo todo. É a mágoa que se alojou em você por alguém que lhe decepcionou e que você não esperava por isso. Então, o sofrimento tem várias origens. E o Salmo 25, verso 1, começa assim. Muita atenção ao Salmo 25, verso 1. Você que está me ouvindo, anote aí e acompanhe atentamente. Junto comigo. Salmo 25, verso 1. A ti, Senhor, eleva a minha alma. Que é aquele momento que você se coloca em oração a Deus. Para falar da sua dor, das suas aflições a Deus. Eu me elevo a Deus quando eu estou orando. Não é quando eu subo no monte. E só lá eu consigo falar com Deus. Ah, Senhor, aqui, agora, nesse monte, eu estou tão perto do Senhor, porque o presbítero, o embaixador, o apóstolo, o bispo do bispo falou que aqui é o paraíso. Mais perto do Senhor estou. No monte. Não. Eu me elevo a Deus quando eu oro, quando eu falo com Deus abençoado. E nós temos que ser honestos e reconhecer que nem sempre oramos na nossa vida pessoal. Nós oramos aqui na igreja, mas mesmo assim, eu, pastor Sandro, não sei você, reconheço que é muito pouco. Nós precisamos falar mais com Deus. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Amém. O apóstolo Paulo diz que as nossas petições têm que ser conhecidas diante de Deus. E como que Deus pode conhecer o que eu preciso, o que eu necessito? Através da oração. É através da oração que Deus conhece as coisas que eu preciso, as coisas que eu necessito. Mas tem pessoas que dizem assim, mas Deus já sabe o que está na minha cabeça. Mas mesmo assim, Ele quer que você fale para Ele. E isso está descrito lá em Filipenses 4:6. Capítulo 4, verso 6. Anote, depois você lê. Mas Deus já sabe o que está na minha cabeça. Tem até ministérios aí pela internet que já está ensinando para as pessoas que não precisam interceder, que não precisam orar. E como é que fica a carta de Paulo a Timóteo que fala que nós temos que interceder uns pelos outros? Vou rasgar aquilo e jogar fora? Não. Pelo amor de Deus. Nós temos que orar e interceder sim, uns pelos outros. Porque assim manda a graça de Deus. É mandamento da graça de Deus que o povo da graça de Deus seja um povo de oração. Amém.
Um povo de oração. Não é para as pessoas que você tem que desabafar o seu sofrimento. Não é com as pessoas que você tem que fazer isso diariamente. Não é ela que vai resolver o seu problema. É Deus. Você pode conversar com as pessoas. Mas você deve entender e ter maturidade de desabafar com Deus também. Tem pessoas que conseguem contar mais da sua dor, da sua intimidade para uma pessoa mais íntima, mais próxima, do que para Deus. Para a pessoa ela conta tudo, mas ela não tem aquele momento para falar isso para Deus. Desabafar isso para Deus. Então, seja qual for a sua necessidade, a sua aflição, a sua dor, desabafe com Deus, não é com as pessoas. Porque as pessoas não vão resolver o seu problema. Quem vai resolver é Deus, entenda isso, é Deus o Senhor da solução. É bom a gente conversar com uma pessoa. É bom a gente procurar o pastor para conversar. Pastor, me dá uma palavra, ora junto comigo. Isso é importantíssimo. Mas você deve desabafar com o seu Deus. Conversar com o seu Deus como Davi. Elevo a minha alma a ti, Senhor. E isso é possível através da oração, abençoado. Você fechar os olhos da carne e abrir os espirituais para Deus. Sabe aquela passagem na Bíblia que diz: entra no quarto e fecha a porta? É você fechar os olhos da carne e abrir e rasgar o teu coração para Deus. Senhor, eu preciso disso. E eu recebo os teus anjos ministrando. Em nome de Jesus. Porque o ato de você orar, abençoado, é um ato de humildade. O ato de você falar com Deus denota, mostra que você é humilde. Um alguém que reconhece que precisa de Deus. Deus, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti. E eu reconheço, sem o Senhor, a minha vida não vai para frente. Sem o Senhor, nada dá certo. Eu preciso que o Senhor me dê luz nesse momento para essa situação. Luz para essas trevas que estão aqui diante de mim, esse problema. E você precisa elevar a sua alma ao Senhor através da oração desta maneira, em nome de Jesus. Digo, receba essa palavra. Seguindo o verso 2 do capítulo 25 do Salmo. Deus meu, em Ti confio. Assim eu recebo você. Deus meu, em Ti confio. Não seja eu envergonhado. É uma oração que ele está fazendo. Nem exultem sobre mim os meus inimigos. Pessoas que atentam contra a sua vida, que querem perturbar a sua paz. É um inimigo. A depressão é a sua inimiga. A falta de dinheiro é um outro inimigo. A discussão familiar é o seu inimigo. Sabe aquele bate-boca, aquela gritaria, e xinga para lá e xinga para cá? É o teu inimigo. Não deixa isso envergonhar você. Não deixa esse inimigo destruir teu casamento, a paz, a harmonia que você tem. Não deixa a tua carne desfazer isso, em nome de Jesus. Porque você tem carne para isso. Problema com a esposa, com o marido, filho desencaminhado na vida, é o teu inimigo. Não é um inimigo isso? Um filho desencaminhado na vida, que mais erra do que acerta, que não traz paz para você, que não traz solução, é só problema, pastor. É um problema atrás do outro. E vai sugando a minha tranquilidade, a minha paz, as minhas energias. Eu não aguento mais. E eu concordo com você, porque você não nasceu para sofrer. Você não está aqui para isso. Para que uma pessoa encoste em você como um parasita e sugue a sua energia e deixe você sem vida. Deus não quer que isso aconteça com você. E quando a gente ora, isso é bom falar, pelas coisas, a gente tem que ter uma atitude em seguida. É a mesma coisa aquele irmão que quer prosperar. E ele ora, recebo prosperidade na minha vida. Mas não adianta orar se você não semeia. Ah, eu quero que aconteça o perdão, eu quero que haja reconciliação. Então,
Tem que haver atitude depois da sua parte, liberar o perdão. Não adianta orar pelo perdão se você não perdoa. Não adianta pedir por uma coisa que venha à existência aí se você não toma atitude depois. Ah, eu quero parar de fumar cigarro. E eu oro, e continua fumando. Tem que ter uma atitude, abençoado. A gente também tem que fazer por onde, em nome de Jesus. Diante daquilo que quer dominar você. Porque o vício domina o homem. O vício domina o ser humano. É por isso que a gente precisa da palavra de Deus para alimentar o nosso espírito. Para que a gente vença esse dragão que às vezes quer soltar fogo. Vai, fuma aí. Estou com vontade. Vai. Parece um dragão dentro de você, soltando fogo. Hoje eu quero. Põe aí na boca. Isso. Mais um, mais dois, mais três. Vai, mais um pouquinho. Aí tem que ter cuidado com esse dragão. Se você for analisar, parece um dragão dentro de você, soltando fogo. E você, misericórdia, parece um dragão. Receba a vida de Jesus ativada em mim. Nós temos que declarar, abençoado. Deus é coisa séria, as coisas de Deus é coisa séria. Quando você leva a sério, você consegue perceber, você sente o poder de Deus mudando as coisas, te dando força para as coisas. Digo, receba essa palavra. Nós temos aqui um modelo de oração maravilhoso. E que se você colocar em prática, abençoado, vai acontecer maravilhas em tua vida. Maravilhas em você. Pastor, estou precisando que aconteça em mim. Vai acontecer. Coloque em prática tudo que estamos ensinando aqui desde o princípio. E você não será envergonhado. Amém? Existem vários inimigos que ficam nos cercando. Não é demônios não, hein? Voando não. Porque esses já foram destruídos na cruz. Hebreus 2,14. Mas situações, confusões, discussões, vícios, são inimigos e tiram a sua paz. Para que isso não aconteça, lute contra a carne, alimentando o seu espírito em nome de Jesus. Verso 3. Com efeito, vai vendo, muita atenção ao verso 3. Davi manifesta aqui a confiança que ele tem em Deus. Olha só, que lindo isso aqui. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será o quê? Envergonhado. Olha ele expressando aqui a confiança dele em Deus. E envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Ou seja, aqueles que traem, aqueles que apunhalam a gente. Veja que as pessoas, isso é muito importante falar. As pessoas que agem como traidores, que são falsos, que apunhala você injustamente, sem você merecer, pastor, eu não merecia. Lá no meu trabalho, aquela apunhalada, aquela conversa maldita que fizeram contra mim, aquele disse-me disse, aquela situação de eu não merecia, tem prazo de validade. E quem vai dar paga a esta pessoa é Deus, diante de tudo aquilo que de ruim essa pessoa semeou contra você. Aqui diz que aqueles que esperam em Deus, se eu estou esperando em Deus, quem é que vai fazer as honras da situação? É Deus. É Deus que está adiante. É Ele que vai fazer a justiça por você. Sabe, aquela pessoa que nos decepciona, que devolve para você ingratidão. Sabe quem é que vai dar a paga a essa pessoa? Deus. É Deus. Não é você. Abençoado. Isso pode acontecer amanhã. Isso pode acontecer hoje. Isso pode acontecer cedo ou tarde. E detalhe nisso tudo. Quando estiver acontecendo, quando a pessoa é um convertido mesmo, ela não sente alegria. Ela fica até triste de ver o sofrimento que aquela pessoa está colhendo. Meu Deus do céu. Olha, me fez muito mal, mas eu estou até com pena dessa pessoa. Deus, tenha misericórdia, porque o que esta pessoa está colhendo, o que essas pessoas estão colhendo, meu Deus do céu. Eles me fizeram muito mal, mas Senhor, tenha compaixão. Quando você é um maduro, quando o espiritual está mais alimentado, mais crescido que a carne,
você tem essa compaixão, você tem essa misericórdia com o teu inimigo. Você consegue ter. Quando você vê a pessoa colhendo, você consegue ter essa compaixão. Pastor, no meu caso eu não tenho. É porque você está com o veneno daquela pessoa dentro de você. Você está com mágoa. Pastor, eu não consigo ter compaixão daquela pessoa. Eu não consigo, desejar nada de bom para aquela pessoa. Pastor, me perdoe. Mas esses dias eu já desejei até o mal daquela pessoa. Que perca até o emprego e que adoeça, pastor. Foi o que eu disse. Olha, e que Deus me perdoe. Ainda bem que a misericórdia de Deus dura para sempre. E ele sabia que, segundo a carne, você teria carne para isso. Por isso que ele te trouxe aqui. Para alimentar o teu espírito, para que isso mude dentro de você. Isso é carne. Isso mostra que o que está mais alimentado em você não é o espiritual, é o seu carnal. Mas isso vai mudar. Não fique triste. Ah, pastor, eu sou um carnal, né? Por agora sim, mas isso vai passar. Mas veja que Deus te ama tanto que Ele trouxe para mudar isso em você. Abençoado, Deus tem um amor muito grande por a gente. O profeta Isaías diz que, olha, mesmo que a sua mãe te abandone, mesmo que ela esqueça dos cuidados devidos de amamentar, de dar amor, carinho, eu todavia não me esquecerei de ti. Porque às vezes na vida, a pessoa não teve o amor da mãe, não teve o carinho da mãe, o carinho do pai, não teve nada disso, de poder conversar, de poder estar perto, não teve. Mas você está encontrando, no Deus que eu prego, o pai, a mãe, o Deus, o amigo, tudo que você precisa, que você não encontrou naquela mãe quando você mais precisou, ou naquele pai. Você está encontrando tudo isso no Deus que eu prego aqui agora, e você que me ouve também. Você recebe esse entendimento? Então é isso aí. Verso 4. Salmo 25 aqui, ó. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Davi, sendo rei, poderosíssimo, ele poderia dizer, eu já conheço as coisas de Deus. Eu já tenho conhecimento. Mas não. Essa é a humildade que faz o homem ser bem-aventurado. Abençoado. É esse o coração que faz o homem ser bem-aventurado. É esse o coração que faz uma mulher ser bem-aventurada. É o coração que reconhece, Senhor, faz-me conhecer os teus decretos, os teus caminhos, me ensina, me orienta, porque eu não posso conhecer a tua palavra por mim mesmo, por si só. Me incapacita, prepara o meu espírito para entender a tua palavra. É esse coração que faz de uma pessoa um alguém bem-aventurado. É você ter esse coração abençoado. Ele era rico, um homem poderoso. Tem muita gente que por conta da sua riqueza, do seu dinheiro, tem um coração altivo, aquela jactância. Eu não, eu tenho dinheiro, tenho poder, eu vou pedir para o fulano me ensinar isso e aquilo. Não, meu dinheiro compra. Uma das coisas mais lindas que o filho de Davi pediu a Deus foi sabedoria. Amém. Senhor, tu me confiaste um reino, para eu dar continuidade à fidelidade que meu pai tinha a ti. O pai Davi, pai de Salomão, né? Falou, olha, eu não quero ouro, eu não quero isso nem aquilo. Me dê sabedoria para governar o que o Senhor me confiou. Aí Deus em seguida, rapaz, tua atitude me chamou a atenção. Você pediu sabedoria, você poderia ter pedido mais riqueza e ser o homem mais rico do mundo. E você me pede sabedoria? Por que você me pediu sabedoria? Eu vou te dar o ouro, a prata e toda a riqueza deste mundo. Glória a Deus. Abençoado. Com a sabedoria de Deus, a gente conquista tudo.
a gente toma posse das demais coisas. É sábio pensar assim. É inteligente falar assim com Deus. Deus, me dá a tua sabedoria. E Deus vai te tornar alguém inteligente, bem-aventurado naquilo que você faz. E grandes serão as suas conquistas. Diga, eu recebo. Então, é um coração assim que é bem-aventurado. Me dá compreensão, Senhor, da tua palavra. Quando o teu servo ministra a tua palavra, me faz entender, me ajuda a viver, me orienta a seguir a tua verdade, a viver nela e dela não desistir. Isso é muito importante, porque tem muitas pessoas que ouvem depois, retrocede, desiste, se afasta. É você falar com Deus e pedir: Deus, me orienta, me ajuda a estar firme, a não desistir. Porque nós não podemos estar aqui ouvindo essa graça maravilhosa, falando coisas bonitas para Deus e o coração está longe. Imaginou você falar coisas bonitas para Deus? Deus, eu te amo. Tu és o meu Deus, o meu Senhor, o meu refúgio, a minha fortaleza. Eu confio em ti. E o coração está longe. Falar tantas palavras bonitas, mas o coração está distante daquilo. Então é necessário que a sua oração seja sincera. E você quer que eu te fale algo a mais nisso tudo? Não espere tudo piorar na sua vida para você obedecer a Deus. Não espere tudo ficar ruim na sua vida para você acreditar que eu sou uma autoridade usada por Deus. Não espere um vento surgir na sua vida e espalhar tudo para você começar a ter um relacionamento de fato e de verdade com Deus. Sabe de uma coisa? Agora eu vou ser fiel. Sabe de uma coisa? Agora eu vou fazer. Depois que o vento espalhou tudo. Depois que a sua vida ficou em pedaços. Depois que você foi vomitado igual Jonas do peixe. Não espere a sua vida chegar a este ponto. Como a de Jonas. Deus falava e ele retrucava. Não. Deus falava, não faz. Não vai? Então tá bom. Ele fugia de Deus. Jonas, é uma história linda, ele fugia de Deus. Aí Deus, olha, eu te pego na virada da esquina. Eu te pego na virada da esquina. E Deus pegou ele na virada da esquina em alto mar. Falou, aqui eu pego você. Você está diante da minha criação. Deus, na sua grandeza, criou tantas coisas, pegou um peixe bem grandão e engoliu ele. Falou, e agora? Senhor, misericórdia, me perdoe. Olha, Senhor, daqui para frente eu vou fazer tudo que o Senhor pede e fala dentro do meu coração. Pois bem, vomitou ele. Ele poderia ter chegado lá na missão, que era pregar a um povo rebelde, carnal, limpinho, mas ele foi vomitado. Assim são algumas pessoas. Não espere tudo ficar ruim na sua vida para você ter um relacionamento com Deus. Seja dedicado, seja-se alguém obediente e fiel, alguém que ama, um adorador de verdade, agora. Amém. Agora. Não fica como algumas pessoas, eu quero pagar para ver. Não paga não. É dois prejuízos, porque você pagou e o outro que vai acontecer a situação em seguida, vai vir um monte de coisa em seguida, porque você vai plantar situações de carne, porque não tem a direção do Espírito Santo, vai começar a colher. Abençoado, não é que Deus está lá do céu jogando raio na cabeça de ninguém, não. O Deus que é amor também é justiça. Deus é coisa séria. Tem pessoas que falam, não, esse pastor, Deus é amor. O mesmo Deus que é amor é justiça. E ele diz, olha, eu não gosto de gente mentirosa. Tem um Provérbios que fala isso. Não é, pastor Aldo? O senhor colocou no WhatsApp, né? Eu lembrei agora. Eu não gosto de pessoas de língua mentirosa, que semeia discórdia, contenda, olhar altivo. E é o Deus de amor, hein? E é o Deus de amor. Qual é o Provérbios mesmo? O senhor está tentando lembrar? Eu também estou tentando lembrar. Busca aí na sua Bíblia para ficar registrado aqui. Essa foi boa, viu? Eu também estou tentando lembrar. É exatamente Provérbios 6, 16 por diante. Que coisa boa, hein? E o que é que diz lá, pastor?
Vou ler rapidinho para vocês. Já tenho aqui, ó, Provérbios 6, 16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª, a sua alma abomina. E é o Deus de amor que está falando isso, hein? Não sou eu, não. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos. Eu vou passar a perna nessa pessoa, vai ver. Pés que se apressam a correr para o mal, para situações de carne. Testemunha falsa que profere mentira. E o que semeia contendas entre irmãos. Então, às vezes o pastor prega, olha, existe a disciplina, existe a correção, existe o açoite de Deus. A pessoa, não, porque o apóstolo não sei das quantas, o embaixador não sei da quanta, o presbítero, agora é tanto título, que até enjoa de se ouvir, de se ver, sabe? Que é tanto título, é tanta besteira que a gente vê na internet, de homens que não aceitam o título de pastor, que só quer se for apóstolo, que só quer se for isso e aquilo, e que fala, não, Deus é amor, sim, Deus é amor, mas o Deus de amor também é justiça. O Deus de amor também diz, ó, eu não gosto disso aí não, hein? Isso aí que você está fazendo, eu não gosto não. Eu sou amor, mas também sou justiça, tu vai colher. Porque de mim não se zomba. O que o homem semeia, ele ceifará, ele colherá. Então, abençoado, é necessário estarmos bem atentos ao que a Bíblia ensina, maturidade naquilo que você está vendo na internet, cuidado com as pessoas que ficam falando, não precisa congregar, e Deus é amor, e não precisa fazer isso, e não precisa mais fazer aquilo, não precisa fazer mais nada, fica em casa. Cuidado com essa gente. Essas pessoas são carnais, esses lugares não são igrejas, porque está causando um esfriamento espiritual nas pessoas. As pessoas não sentem mais vontade de ler a Bíblia, não sentem vontade mais de falar com Deus, por causa dessas falsas igrejas, com nome de graça, e que até fala graça, sem ter graça nenhuma, porque uma graça sem amor não é graça. Cuidado, hein? Graça sem amor não é graça. Paulo pregava de esperança, Paulo pregava e falava sobre amor, sobre perseverança. Paulo não falava só da doutrina o tempo todo. Tem pessoas que pensam que Paulo ficava o tempo todo só doutrina. A lei é maldição, a graça é bênção, cuidado com a lei, cuidado com a lei, cuidado com a lei. Sim, Paulo alerta sobre a lei e fala da importância de vivermos a graça, mas esse mesmo foi usado por Deus e disse, limpa o teu coração, seja perseverante, intercedeis uns pelos outros, vamos orar, vamos tirar a mágoa do coração, vamos ser um povo que semeia para colher, vamos honrar pai e mãe, vamos ser fiel ao casamento, vamos fazer isso e aquilo, vamos ter amor à obra de Deus, vamos adornar, vamos ser adorador, vamos louvar a Deus. Ele diz, sejamos ricos de louvores, está lá em Colossenses. Vamos colocar em prática, gente, tem muita coisa para a gente viver, não é só saber que a lei é maldição e a graça é bênção, não. Tem muita coisa para colocar em prática. São 14 epístolas, tem muito o que viver. Tem muito o que fazer. Salmo 25, verso 5. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Um rei poderoso, rico, meu Deus do céu. Poderia dizer, a minha esperança, a minha tranquilidade está no meu exército, está na minha riqueza, no ouro, na prata que eu tenho guardado. Ouro esse, prata esta, que Davi deu toda ela para construir o templo de Deus. Amém. E ele não fez isso com o propósito de uma campanha para receber bênção, não. Ele fez isso por amor à obra de Deus. Davi era um homem que ajudava ao máximo a obra de Deus. Ele até diz, e isso está descrito no primeiro livro de Crônicas, 29:3, anote, depois você lê. Lá diz o seguinte, e ainda porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa do meu Deus. Esse homem ajudava ao máximo a obra de Deus. Ele não fazia as coisas como se estivesse fazendo uma campanha, não.
Aqui é a minha campanha. A campanha do Davi. A campanha do toma lá da cá. Eu vou agora dar meu ouro e a minha prata e Deus vai me dar um templo, porque é o que eu quero. Eu quero um templo e quero isso e quero aquilo, eu quero mais exército. Não, ele não fazia campanha. Davi nunca fez campanha. Tudo que ele ofertava, tudo que ele dava por amor à obra de Deus, por amor a Deus. Está aqui um exemplo a ser seguido. Ele falou, eu já ajudei na construção do templo, mas eu ainda tenho coisas particulares guardadas. Eu vou pegar mais um pouco para a casa do meu Deus. Eu vou colaborar mais do que eu estou colaborando. É o seu caso. Deus fala dentro de você. Eu sinto que dentro de mim Deus está falando que eu devo colaborar mais do que eu estou colaborando. E eu vou fazer em nome de Jesus. É Deus em você. Amém. Receba você nessa maturidade, nesse crescimento. Verso 6 do capítulo 25 do Salmo. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas bondades que são desde a eternidade. Isso aqui é maravilhoso. Ele começa aqui a conversar com Deus. Ele começa em oração aqui a falar, Deus, não leva, Senhor, em consideração os meus erros do passado. Tenha misericórdia de mim. Você vai ver desse verso 6 por diante, um homem falando, colocando diante de Deus palavras de arrependimento. Deus, eu estou tão arrependido daquilo que eu fiz, daquilo que eu falei, da atitude que eu não deveria ter tomado e eu acabei fazendo. Eu estou tão arrependido. Isso aqui é um modelo de oração maravilhoso. Antes da cruz, é uma linguagem que ele usa, meus pecados, perdoa os meus pecados. No nosso caso, Senhor, não leve em consideração as minhas falhas. Não leve em consideração esse corpo de carne, meu Deus, que milita. Me dá força para vencer isso aqui. Os desejos enganosos da minha carne. Entenda você isso. E você que me ouve também, eu vou ler. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Esse é o desejo de Deus, que você tenha este coração, essa dependência nele. E ele vai falando, continua falando, bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Olha para mim, quanto mais você alimenta o seu espírito, Deus mostra. Mostra ou não mostra? Quando é a sua carne, quando aquilo não vai ser legal para a sua vida. Fala ou não fala? Fala. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu quê? Caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ele tinha errado muito lá atrás, mas muito. Ele tramou a morte de uma pessoa, um dos seus soldados. Ele tramou a morte do seu oficial para ficar com a mulher desse oficial. É uma história lá atrás. Eu já falei sobre isso aqui em outras mensagens. Seguindo, verso 12, Salmo 25. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve o quê? Escolher. Na prosperidade repousará a sua alma. Diga, eu recebo. A sua descendência dará o quê? A terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Diga, eu recebo essa palavra. Para aqueles que respeitam a Deus. Deus quer um relacionamento íntimo com ele. Você e ele. Intimidade com Deus é você abrir o seu coração, é você confiar, é você respeitá-lo, é você querer estar perto da palavra dele. O seu relacionamento com Deus, abençoado, não pode ser frio e interesseiro. Eu estou precisando, vou na igreja. Eu estou indo lá porque eu estou precisando. É doença,
é falta de dinheiro, é casamento, é filho, etc, etc. Eu estou precisando, por isso eu estou indo. Não, não pode ser frio e interesseiro. Não pode ser algo mecânico, porque você já está acostumado a fazer. Bom, agora vamos louvar, né? Então tá, tem que louvar, então vamos lá. A Deus toda glória, a Deus toda glória. Já estou acostumado a fazer mesmo. Aí depois vamos cumprimentar todo mundo. Vamos, abençoado, pedra viva, amém, amém, amém. Tá certo, tá certo. Tá bom, receba, receba. Uma coisa mecânica não tem valor para Deus. Tem que sair de dentro do seu coração. Nós estamos sendo exortados por Deus a ter uma vida séria com esse Deus. Você pode ser uma pessoa muito débil na carne, mas Deus está dizendo nessa manhã, Deus está falando através da sua palavra. Tenha uma atitude de coração para comigo. É isso que eu quero. Me ame. Se reconcilie. Recorre a mim. Conversa comigo. Fala comigo. Você está com medo. Conversa comigo. Para eu tirar o medo do teu coração. Conta da tua dor. Desabafa comigo, assim como você desabafou todos os teus problemas com aquela tua amiga. Você contou tudo para ela. Conta tudo para mim também. Eu sei o que passa na tua cabeça. Eu sei o que acontece contigo todo dia. Mas eu quero ouvir você falar comigo, filho meu. Amém. Fala comigo. Eleva a tua alma a mim. Esse é o coração bem-aventurado. Em nome de Jesus. Esse é o coração que Deus está pedindo hoje. Deus não está aqui com raiva de ninguém, não. Deus não está aqui condenando ninguém, não. Ele está alertando, Ele está falando, filho, melhora, muda, se aproxima, sai dessa situação de carne, vem para o lado espiritual da coisa, começa a viver, toma uma atitude nisso aí para você parar de sofrer. Ele está apenas exortando, apenas alertando. Se você vai viver, é você e Deus. Se você quer ser feliz, você vai viver. E eu recebo que você quer ser feliz. Amém? O apóstolo Paulo diz, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, leia em casa. Vale a pena. É algo muito precioso que está lá. A segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, Paulo fala da apostasia. Pastor, o que é apostasia? É o esfriamento na fé, é o esfriamento no amor, na alegria, no fazer as coisas para Deus. E lá diz que o esfriamento vai se estendendo para outras coisas. É muito importante você ler depois. Davi diz em um dos seus salmos, o 122, verso 1, me alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. Talvez essa alegria já não esteja mais presente no coração de muitos. Essa alegria. Quando falava, vamos para Davi, havia um júbilo, uma alegria. A gente vai para cá. Sim, vamos, Davi, vamos. Tem até um salmo que diz, eu amo estar aqui meditando na casa do Senhor. Meditar é diferente de ler. Eu expliquei isso na pregação da semana passada. O seu coração está firme em Deus? Interrogação. Lá eu falo sobre isso. Uma coisa é meditar, outra coisa é você ler. Ler, você lê qualquer coisa. Meditar é totalmente diferente. Adquira o tema que você vai entender melhor. Então, quando falava, vamos, Davi já ficava feliz da vida. Eu recebo esse sentir dentro de você. Olha, quarta-feira, no meio da semana, domingo próximo, vamos congregar, vamos alimentar o Espírito de você. Receba essa palavra. Amém. Tendo a oportunidade, dando, você sabe. Faça o seu esforço, faça por onde, em nome de Jesus. Muitos, nos dias atuais, encaram o compromisso com Deus, o vir à igreja, estar congregando, como uma obrigação, como um fardo. Veja, nesse coração, já sumiu a alegria. Já não tem mais alegria aí. Prazer, acabou. Uma pessoa que vem, tem que ir, né? Se eu faltar domingo, possa ser que o pastor me ligue na segunda, 9h35 da manhã.
Então, para que ele não ligue às 9h35 da manhã, então eu vou porque tem que ir. Ô Pai Celeste, já sumiu de você a alegria, hein? Já sumiu de você o prazer. Deus quer um compromisso com Ele. Eu recebo a igreja, a vida cristã e quem me ouve tendo um compromisso com Ele. Amém? Amém. Só mais um pouquinho. Verso 15. Salmo 25. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Está vendo? Você se volta para Deus e esse Deus se volta para você. Volta-te para mim, em ter compaixão, porque estou sozinho e aflito. Está vendo? Ele passando pelas coisas e conversando com quem? Com Deus. Desabafando com Deus. Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me das minhas o quê? Angústias. Está vendo? É isso que você também tem que falar na sua oração, abençoado. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados, ou seja, as minhas falhas, os meus erros. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Que coisa linda. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero, em ti confio. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Transfira esse último verso para a sua vida. Me livra, Senhor, de tudo que eu estou passando, de tudo que eu estou enfrentando em nome de Jesus. Fique de pé e vamos orar a esse Senhor maravilhoso e poderoso, para que o seu poder se manifeste em sua vida, hoje e sempre. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Diga, Pai, e você que me ouve também nesse momento, diga para Ele, eu preciso de Ti. Eu preciso, meu Pai, meu Deus, eu preciso. O meu dinheiro, a minha sabedoria não é suficiente, não supre tudo. Eu me encontro preocupado, eu me encontro triste, doente. O meu familiar também se encontra doente. Está acontecendo um monte de complicações, de problemas dentro de casa, no meu casamento, na vida do meu filho. As coisas materiais que eu tenho não é suficiente para resolver nenhum desses problemas. E eu recorro a Ti, Senhor, como Davi. Eleva a minha alma a Ti, Senhor, em oração. Eu sei que o Senhor sabe o que se passa em minha cabeça, mas mesmo assim o apóstolo Paulo diz: coloca diante de Deus as tuas necessidades, através das tuas orações e súplicas, através das suas petições. Fala para Ele daquilo que você mais precisa, daquilo que você mais necessita. Isso. Fala para Ele que você acredita na palavra dEle, na ministração dos anjos dEle em sua vida. Isso. Deus, eu acredito. Eu acredito em tudo que esse pastor falou. Tudo que ele disse é verdade. Tudo que ele disse a minha vida estava precisando. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E mesmo sendo um homem de Deus, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, ele passou pelo sofrimento, ele passou pelas aflições, mas ele tinha uma vida em Deus. Havia uma dependência de Deus. E é isso que Deus quer de você, que Deus espera de você, essa dependência. Você nele, nesse momento. Você se voltando para Ele. Quando a gente se volta para Deus, esse Deus se volta para a gente.
Davi estava sempre nesse Deus. E esse Deus se voltava para ele para socorrê-lo. Para suprir as suas necessidades, para dar consolo, conforto. Porque o coração estava angustiado, triste, doído, muito sofrido. Triste pelas lutas e triste consigo mesmo, pelas falhas que tinha. Ah, Senhor, eu não queria ter errado, mas eu errei. Eu não queria ter feito aquilo, mas acabei fazendo. Tenha compaixão de mim, Senhor. E me ajude. Me ajude a mortificar esta carne. Me ajude, Senhor, como diz o apóstolo Paulo, através do Teu Espírito, através de um Espírito alimentado, a vencer o mal que está na minha carne. O seu inimigo é você mesmo. O seu inimigo é você mesmo. Porque é a sua carne que fala para você fazer coisas. É a sua carne que fala e coloca pensamentos negativos em você. É a sua carne que quer que você tenha maus olhos. É a sua carne que quer que você odeie, que você se vingue. Que você fique falando as coisas más que você tem falado. É a sua carne. Então diga: Deus, muda isso em mim, Senhor. Eu tenho sido assim às vezes. Eu tenho falado coisas horríveis. Eu tenho tido um pensamento de ódio contra aquela pessoa. Eu até desejei a morte daquela pessoa há um tempo atrás, Senhor. Eu quero, meu Deus, estar limpo disso. Desse veneno, dessa mágoa, desse ressentimento. Eu não quero estar na Tua graça desse jeito, Senhor. E eu não tenho forças para mudar isso em mim. Eu não tenho força para mudar essa carne ruim. Não tenho. Portanto, me ajude. Sou sincero em Te falar, Senhor. Me ajude, porque eu não sei mudar isso. Eu não tenho forças. Por mim mesmo eu não consigo. Já tentei de lá, de cá. Me ajude, em nome de Jesus. Fale com Deus. Isso. Fale com Ele. Abra o seu coração para o seu Senhor, em nome de Jesus. Creia. Deus, Ele vai te dar a solução. Foi Ele que te fez. Foi Ele que te colocou nesse corpo de carne. Ele, na sua soberania, conhece as tuas necessidades. Esse sofrimento que você está passando. Então diga para Ele: tudo isso vai sair da minha vida, tudo isso vai passar. E eu recebo tendo paciência, eu me recebo tendo perseverança para ver essa mudança em mim, na minha casa, no meu casamento, na pessoa que eu amo, em um nome do Senhor Jesus. Eu recebo, Senhor, tendo paciência, perseverança em mim mesmo para ver tudo isso. Porque às vezes eu não tenho, Senhor, sou sincero em falar. Às vezes a impaciência toma conta de mim. A minha carne fala: para que você vai para a igreja? Vai para a igreja hoje não. Tanto problema na sua vida. É uma luta, meu Deus. Mas aqui estou. Lutando contra essa carne. Em nome de Jesus. Para que ela não me torne escravo da depressão. Para que ela não me torne escravo do sofrimento. Em nome de Jesus. Ajuda, Senhor. Ajuda essa pessoa que através da internet também participa dessa oração. Essa pessoa que me acompanha através dessa mensagem. Ajuda esse teu filho que está aqui falando contigo, Senhor. Que está doente talvez. Ou aquele familiar que se encontra enfermo. Está doente. Aquele familiar que se encontra nos vícios, Senhor. Está num sofrimento tão grande, Senhor. Dá força nesse momento, Senhor. A esse chefe de família, a esse pai, a essa mãe, que tem nos seus ombros, Senhor, a responsabilidade de tudo dentro dessa casa. Dá força, Senhor, a essa pessoa. Em nome de Jesus. Dá força a esse homem, a essa mulher,
que está sem ânimo, Senhor, até para dar força para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, está sem ânimo, Senhor, de dar uma palavra, porque também se encontra desanimado, não consegue dar uma palavra de ânimo para ninguém, porque se encontra desanimado também. Então dá força a essa mãe, dá força a esse pai, dá força a essa pessoa que participa dessa oração, junto comigo, da onde quer que ela esteja, e que nesse momento, Senhor, está chorando, e chorando muitíssimo, e já não tem palavras nessa oração, nesse momento que eu estou falando, porque só chora. Saiba que Deus também traduz as lágrimas que saem dos nossos olhos, assim como aconteceu com o rei Ezequias. No momento da sua enfermidade, no momento da sua dor, da sua tribulação, ele já não tinha mais palavras, e o choro se tornou as suas palavras, a sua oração naquele momento. E Deus falou para o profeta Isaías, diz para ele, que eu ouvi e vi as suas lágrimas, e acrescentarei a ele mais anos de vida. Eu recebo você em saúde perfeita, receba a sua oração sendo atendida, respondida por Deus nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Assim como o rei Ezequias, assim como Ana, estéril, muitas pessoas falavam, essa mulher deve estar louca, deve estar embriagada, bêbada, porque já não saía a voz dos seus lábios, porque há muito tempo ela orava por sua causa, e Deus atendeu aquela mulher, e deu a ela o que ela mais queria, o filho Samuel. E ela, em um ato tão lindo, tão maravilhoso, falou, esse filho que eu tanto desejei, eu recebo que ele seja o teu servo, Senhor, por todos os dias de sua vida. Por favor, amém, graças a Deus, glória a Deus. Amém. Dê um abraço a esse irmão, diga para ele, Deus vai te tirar dessa situação, Deus vai te tirar dessa situação. E bom dia a todos, e até a próxima reunião. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões.
às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.